pretos velhos, né, dos nossos irmãos afrodescendentes, que fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso coração, e a qual eu sempre tenho muito carinho por eles, pela ajuda que eles sempre direcionaram, não só nos trabalhos a qual eu participo, mas também aos irmãos que chegam até nós. Vocês não fazem, nós não fazemos ideia do quanto nós deveríamos ser gratos a eles, porque muitas das ajudas que nós recebemos, ou que os irmãos nos procuram na casa recebem, são companheiros, eles são anônimos, não se mostram. Então, nós nem sabemos quem nos ajudou. Nos recomendo os nossos irmãos que quando nós conseguimos uma cura, quando nós conseguimos uma ajuda, nós devemos render graças a Jesus e não ao trabalhador que nos atendeu, ao espírita que nos atendeu, mas nós rendemos graças aos espíritos amigos que trabalham de uma forma anônima e realmente fazem um grande trabalho de assistência para que nós venhamos a nos fortalecer e nos estruturar. Então, é sempre uma satisfação para nós falarmos dos nossos irmãos, porque eles nunca nos cobram nada. Eles nos dão o auxílio deles, assim como Jesus recomendou. Dai de graça e que de graça recebereis. Eu estava me preparando para falar sobre o Evangelho, não vamos falar sobre os pretos velhos, né? E sobre os nossos irmãos afrodescendentes, sobre todos os nossos irmãos aí. Estava me preparando para falar sobre um determinado tema e depois acabei virando o tema, acabei mudando o tema de novo, né? Então, nós somos assim um tanto quanto indecisos em relação a falar do Evangelho. E ultimamente está ficando difícil a gente falar do Evangelho, para falar da doutrina espírita, porque eu não sei se isso é bom ou se isso complica a minha vida ou a nossa vida. Nós começamos a nos preparar para falar da doutrina espírita e começa a abrir um punhado de coisas, um monte de ramificações, e nós acabamos ficando um tanto quanto perdidos. E eu, particularmente, ainda não estou sabendo muito bem como lidar com isso. Estou tentando me adequar às novas oportunidades que estão surgindo. Então, vamos procurar falar um pouco sobre processos obsessivos, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, e nós estamos sempre à volta com esse tipo de acontecimento. Mas nós temos algumas coisas que eu vou falar bem rapidinho, porque o nosso tempo não nos permite. Para falar sobre o processo obsessivo, nós precisaríamos montar um estudo de pelo menos umas 4 semanas para conseguirmos falar o básico. Agora imagine nós falarmos em 45 minutos, 50 minutos, 1h30, 2 horas, né? Então não é isso que eu vou falar não, tá, gente? 45 minutos mesmo. Então, agora, nós temos alguns pontos que são básicos. Por exemplo, os tipos de obsessões. Nós sabemos, e eu vou falar bem rapidinho, porque nós ouvimos todas as palestras em relação, quando fala sobre obsessão, geralmente a gente fala mais ou menos os mesmos pontos, tá? A obsessão de encarnado para encarnado. Não era melhor você falar primeiro o que é obsessão? De repente tem alguém que não sabe? Bom, eu vou chegar nesse ponto, né? A obsessão de encarnado para encarnado, tá? É o processo de envolvimento a qual um encarnado tem para com o outro, ou seja, o fator dominar, achar que nós somos donos da vida do outro e que o outro tem que ser da maneira como nós achamos, como nós pensamos. Eu vou falar bem rapidinho, porque como eu disse, nós já temos uma noção pelas que as pessoas vêm falar para a gente sobre a obsessão, tá? A obsessão de encarnado para desencarnados são aqueles companheiros que aqui na Terra vivem obsediando os nossos irmãos que estão na espiritualidade, tá? São aqueles que quando um familiar desencarna, ficam aqui o tempo todo chamando por eles, achando que eles vão vir resolver os nossos problemas. Quando nós fazemos dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais,
achando que eles são escravos nossos, que estão à nossa disposição para fazer aquilo que nós queremos, e na verdade não é assim que acontece. O processo obsessivo de desencarnado para encarnados, quando os nossos irmãos da espiritualidade, ou eles passam a tentar atingir aqueles que estão aqui na Terra, aqueles que vivem aqui no plano físico. E o processo de desencarnado para desencarnado, que também acontece e tem na espiritualidade. Eu vou detalhar um pouquinho mais agora, a partir deste momento. Mas o processo obsessivo é o processo a qual nós nos procuramos envolver as pessoas que fazem parte da nossa vida, tá? Geralmente em processos de ódio, em processos de vingança, em processos de perseguições. Nós muitas vezes nos vemos assim, chegamos a uma casa espírita, envolvidos espiritualmente em processos dessa natureza, tá? Vou detalhando a partir daqui agora. Bom, então o processo obsessivo é isso, é tudo aquilo que nós exageramos, que nós queremos demais, que nós passamos a viver em função daquilo, ao ponto de sufocar o outro, ao ponto de prejudicar o outro, tá? Mas tem algumas perguntas que são importantes. No caso, eu vou fazer uma delas. Quem são os obsessores? Essa é uma pergunta interessante de se analisar e de se pensar. Quem são eles? Eu vou falar uma coisa para vocês, respondendo a pergunta. Aqui estão os obsessores. Nós somos nós mesmos. Somos nós. Eu posso ser um obsessor amanhã, como vocês também podem ser os obsessores amanhã. Olha que coisa triste, né, gente? Nós estamos observando e achando que os nossos irmãos na espiritualidade, aqueles que estão nos atacando, que estão nos perseguindo, nós, como vítimas que acreditamos ser, fazemos vítimas aqueles que estão ligados a nós. Então amanhã nós podemos ser os obsessores. Por quê? Enquanto nós estamos encarnados, os nossos adversários espirituais estão lá. E ao desencarnar, eles reencarnarão. E se nós não tomarmos cuidado, nós passaremos a obsediá-los. Ah, mas eu não sou assim. Eu sou um espírito tranquilo, eu sou um espírito calmo, né? Olha o Sérgio falando aqui na frente para vocês, com uma tranquilidade, com uma doçura. Nossa, o Sérgio é uma alma nobre. Não. Vocês não conhecem o Sérgio. Não conhecem a alma do Sérgio. Vocês não sabem realmente como eu sou. Então, dentro dos processos obsessivos, nós temos os envolvimentos simples. São coisas corriqueiras, coisas que acontecem no dia a dia. Um companheiro que passa, sugere alguma coisa para nós, espiritualmente falando, tentando nos fazer algumas coisinhas aí, né, mas são passageiras, que vêm e vão embora. Nós temos os processos mais sérios de envolvimentos espirituais. São aqueles que realmente ficam conosco e procuram nos atingir porque acreditam ter esse direito. Nós temos os processos obsessivos a níveis de subjugação, que eles dizem, né? Aqueles que já dominam uma boa parte ou uma grande parte dos nossos sentidos, e assim nós passamos a viver, muitas vezes agindo de formas equivocadas, de maneira que nós não queremos. Aí nós vemos os nossos irmãos nas casas psiquiátricas, nos tratamentos, mais nas internações que nós sempre vemos. Mas olha que interessante, obsessão simples. Quem são os obsessores? Aqueles que não são chamados de obsessores, são espíritos que apenas passam, dão uma influenciadinha e vão embora. São aqueles que são, vamos dizer assim, que gostam de manipular as pessoas agora. São os nossos companheiros que vivem, né, os nossos companheiros preguiçosos,
que vivem às custas dos que estão aqui. Vamos dizer assim, o Sérgio dentro de casa é aquele que acha que tudo tem que vir na mão dele, não faz nada para ajudar a esposa ou para ajudar ninguém que está dentro de casa. Simplesmente alguém que faz com que os outros o sirvam. Eu posso me tornar um obsessor, um espírito numa fase ainda menos agressiva, mas quando eu desencarnar, eu continuarei sendo o Sérgio que eu era, achando que eu devo continuar sendo servido, que eu devo continuar sendo paparicado pelas pessoas, que os outros têm a obrigação de fazer para comigo, mas eu não tenho a obrigação de fazer para com ninguém. Então, eu posso me transformar num espírito que vai ficar aqui e ali procurando as pessoas. Sabe esses espíritos que ficam fazendo intriguinha, agora encarnados? Aquele que adora fazer uma fofoca, que não perde uma oportunidade de acertar o irmão quando está ali, à sua volta, e se ele não faz nada, ele inventa para que ele seja prejudicado. Aqui não tem ninguém assim não, né, gente? Que bom, né? Esses companheiros são os nossos, né? Esses galhofeiros aí, esses nossos companheiros, né? Os zombeteiros, que vivem tirando sarro da vida dos outros, que vivem brincando com a vida dos outros. Então, e assim nós vamos seguindo. Quem são os nossos obsessores que vivem perseguindo os nossos irmãos que hoje são alcoólatras? Os alcoólatras de agora. Quando desencarnarem, o que eles vão querer? Eu não consigo me livrar da bebida. Eles vão vir atrás da bebida. Vão passar a frequentar bares, vão passar a acompanhar pessoas, às vezes até da própria família, isso para eles não interessa, da família até melhor. Vão começar a perseguir as pessoas para sentir as vibrações do álcool, as emoções que o álcool, que ele acredita que o álcool lhe dá, para satisfazer um desejo, para satisfazer um vício. Os companheiros que atacam e que obsidiam os nossos irmãos, que são usuários de droga, a mesma coisa. São aqueles que hoje são usuários e que no amanhã estarão fora do corpo físico. E aí se aproximarão para tentar e para receber aquelas energias que ele acredita que são indispensáveis para ele mesmo. Então assim, nós vamos nos posicionando e vamos vivendo. Então cada um dos nossos vícios é algo, cada posicionamento nosso precisa ser pensado, analisado e realmente avaliado. Como que nós estamos nos portando diante da vida? Pessoas que reclamam o tempo todo, que se lamentam o tempo todo, né? Aí entra o processo, a qual o nosso companheiro disse no início, né? Aí que nós ainda somos muito insatisfeitos com tudo que acontece à nossa volta. Nós precisamos realmente estar analisando um pouco mais o que nós estamos fazendo da nossa existência. Os nossos companheiros que são desonestos aqui na Terra, companheiros agora encarnados, que acham que tirar uma vantagenzinha do outro não é problema. O caixa voltou um troco errado, bobo dele, eu sou esperto, eu cato dinheiro em bolsa e levo para casa. Levei vantagem, olha, tive lucro, olha que beleza, sem imaginar que esse lucro vai dar prejuízo para alguém. O caixa vai repor do bolso dele, ele tem que repor. E nós achamos que dentro da nossa, acreditarmos estar com sorte, por estar lesando o outro, nós estamos sendo aí espertos. E na verdade, nós estamos nos preparando para procedimentos depois, como eu já disse, quando nós tivermos aí desencarnados. Quem sabe o que nós continuaremos fazendo? E sem falar que
os nossos companheiros da espiritualidade, assim como Chico Xavier dizia, que se uma pessoa diz que você rouba, nunca dê nada para ele administrar, porque na primeira oportunidade ele vai mexer em alguma coisa. E a pessoa que rouba centavos, ele rouba milhões. Se ele só não rouba milhões, é porque ele não tem a oportunidade. Mas se ele tivesse, ele pegaria esses milhões. Então, às vezes a gente está aqui, a gente olha e fala, nossa, mas aqueles nossos companheiros lá, os nossos políticos, são ladrões, estão roubando a sociedade. Mas e se nós também estivéssemos na posição deles? Como é que nós agiríamos? Nós entraríamos na máquina ou nós ficaríamos à parte e seríamos expulsos delas? O ser humano nunca está contente com o que tem. E essa insatisfação nos leva a contratos, acertos, que podem nos gerar grandes comprometimentos para depois. Os nossos companheiros, os assassinos, né? Esses nossos irmãos que violentam, companheiros que fazem grandes estragos aí dentro da sociedade e nas mentes das criaturas humanas. São companheiros que estão se comprometendo muito em outras existências. Felizmente, esses fatos, eles não são tão intensos ou tão presentes assim. Nós temos aqui uma quantidade razoável de pessoas, graças a Deus, e nós não nos entregamos a esse tipo de procedimento. E nós temos muita gente dentro da sociedade que não se portam assim. Então, esses são aqueles que realmente adquirem grandes compromissos para outras existências. Então, cada um no seu devido tempo, cada um se preparando para o momento adequado. Eu estive pensando e analisando e cheguei a uma conclusão interessante, né? Pelo menos eu acredito que seja uma conclusão, mas na verdade é só uma passagem de tempo ainda, pois nós temos muita coisa para aprender ainda. Se nós vamos ser, para nós entendermos, eu cheguei analisei que nós somos e funcionamos como um cabide de empregos. Nós damos empregos para os obsessores. Olha que coisa interessante, né? Mas como? Como isso? Ah, olha, nós aqui na Terra, nós vivemos de uma forma. Quando nós desencarnarmos e chegarmos na espiritualidade, como que a gente vai fazer? Nós vamos nos unir aos grupos afins. Não é assim? Nós seremos levados para regiões de afinidade para conosco. Ninguém vai precisar, olha, não vai precisar Jesus ficar lá esperando para assim, olha, você vai para cá, você vai para lá, você para aquele lugar, ó, você vai dar uma descidinha lá com o Brau, você vai para... Não vai ser preciso. As nossas energias, as nossas vibrações, vamos direcionar cada um para o seu devido ponto, cada um para o seu lugar. Olha que coisa boa, interessante, né? Então, nós vamos ser levados por companheiros a quem nós faremos parte. Como é que nós vamos viver lá? Os mentirosos vão procurar os mentirosos, que vivem como mentirosos. Os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, todos serão levados para os seus pontos de convívio. Formarão os grupos lá. E assim continuarão atuando e continuarão vivendo, até chegar um momento em que venham a tentar ou venham a despertar para uma mudança. Por que eu disse que nós somos cabides de empregos? Porque na espiritualidade está cheio de espíritos que comandam, que dominam. E eles procuram adeptos, procuram seus súditos. E nós que que acostumamos a sermos comandados, nós vamos procurar um comandante. É por isso que nós vivemos num grupo e muitos dos nossos irmãos não pensam por si mesmos. Nós não podemos deixar que as pessoas ditem
o nosso modo de viver e pensar. De viver, nós temos regras dentro da sociedade e nós não podemos fugir dela. Mas, como ser moralmente, nós não podemos deixar que as pessoas ditem como nós devemos ser. Porque a própria moral existente já nos leva a um direcionamento correto. As próprias leis, os próprios ensinamentos de Jesus já nos levam para um direcionamento correto. Se nós seguirmos os direcionamentos que Jesus nos deu, nós não precisamos de regras que os outros venham tentar nos impor. E começamos a viver pensando por nós mesmos. Vocês agora estão aqui me ouvindo. Vocês não podem sair daqui e achar que tudo que o Sérgio disse está correto. Eu nem espero que vocês façam isso. Pelo contrário, eu espero que vocês saiam daqui pensando: o que o Sérgio falou é conversa fiada ou tem algum ponto ou algum fundamento? E busquem por vocês. Analisem por vocês mesmos. Vão investigar, vão pesquisar. Ah, saiu daqui, foi lá no pastor, o pastor falou um monte de coisa lá. Aí nós ficamos assim: sim senhor, olha que coisa, né? O Sérgio falou umas coisas tão bonitas lá e ele está certinho, ele é correto, o que ele falou está certo, eu vou seguir exatamente o que ele falou. Aí quando chegarem na espiritualidade, aí vão cobrar de vocês, aí vocês falam assim: ah, mas foi o Sérgio que disse que era para fazer assim, e eu fiz. São líderes, nós temos líderes religiosos. Eu, felizmente, não sou um líder, sou apenas um divulgador daquilo que eu estou aprendendo, tentando aprender um pouco mais e tentando passar um pouco do que eu estou aprendendo. Mas eu não poderia jamais ser dito que eu sou um líder, mas eu procuro ser um despertar de ideias, um despertar de opiniões. Se nós nos tornarmos formadores de opiniões, aí nós estamos complicando a vida. A minha vida e a vida de vocês. Eu não posso ser um formador de opinião. Eu posso ser um defensor das ideias, mas um formador eu não posso. Porque as ideias são de vocês, a opinião é de vocês, e vocês precisam desenvolver as suas próprias opiniões, para não serem joguetes, nem do Sérgio, nem de ninguém, e nem de nenhum espírito quando vocês chegarem na espiritualidade. Gente, nós não podemos ser, de nenhuma forma, dependentes nem mesmo de Jesus. Nós não estamos na Terra para sermos dependentes de Jesus. Nós estamos na Terra para sermos aprendizes do Mestre Jesus e crescer espiritualmente, mentalmente, para que nós venhamos a entender as verdades que Ele trouxe. Ele não precisa nos obrigar a entender nada, porque as verdades que Ele trouxe são realidades, são verdades, e elas vão esclarecer-se, elas vão se posicionar no tempo certo. Então, nós não podemos nem mesmo nos tornar dependentes de Jesus. Seguir por nós mesmos. Ah, mas então eu não devo pedir ajuda a Jesus? É claro que deve. Sempre. Eu recorro a Jesus pelo menos 10 vezes por dia. Pelo menos quando eu me lembro, faço uma prece por todos vocês, por todos os irmãos que me acompanham, que fazem parte da minha vida, e peço a vocês que façam o mesmo. Quando forem fazer uma prece, que se lembrem de mim, se lembrem de nós, trabalhadores do Chico Xavier, porque nós precisamos desse amparo, precisamos dessa assistência. Então, os líderes religiosos são os companheiros que adquirem aqui na Terra grandes compromissos e responsabilidades. Talvez seja por isso que muitos irmãos fogem de compromissos dentro das casas religiosas. É difícil, gente, a gente está laçando, pegando a laço os nossos estudantes espíritas. E conseguir esses estudantes são complicados. Não assusta eles, Sérgio. Não assusta. Manter eles dentro do estudo, então, ai, que complicado. E manter eles trabalhando, então, é mais complicado ainda. Fazer o que, Sérgio?
mantê-los trabalhando. Ah, entendi, manter eles na aula. Não, trabalhando. Na aula dá certo, né? Mas, aí fala agora sim, né? Olha, agora vai vir. Mas aí, as dificuldades do dia, as complicações do dia, sempre acabam nos afastando. E nós sempre priorizamos outras coisas. Cuidado que quando nós voltarmos para a espiritualidade, nós vamos estar priorizando coisas que nós deveríamos, né? Não deveríamos também. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente voltar para lá, tá bom? Então, como eu disse que nós somos cabides de emprego, eu vou explicar por quê. Nós é quem empregamos os obsessores. Teoria louca, né? Pensem bem para vocês verem. Por que os obsessores nos atacam? Porque nós damos abertura. Se eles não tivessem abertura para chegar em nós, eles perderiam o emprego. Eu, Sérgio, desencarnei. Não vai ser agora, com as graças de Deus. Tá? Mais para frente um pouquinho aí. Né? Desencarnei, chego na espiritualidade. Aí chego lá aqui agora. O que eu vou fazer? Complicado, hein? Vou procurar um grupo religioso aí para eu me filiar a ele. Aí eu vou lá e começo a fazer parte do grupo religioso. Vou para lá, né? Os grupos afins. Agora, e se eu sou um fanático religioso? Se eu sou aquele frequentador da casa espírita, que acha que ele está certo em tudo, que tudo que ele está fazendo está correto e os outros estão errados, e nós começamos, então, a questionar, a atacar e até mesmo a perseguir pessoas que não são da mesma ideologia que a minha. Na espiritualidade eu vou fazer a mesma coisa. Me junto a esses grupos e vou atacar os espíritas aqui que pensam diferente de mim. Ou os meus irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, né? Vamos atacá-los. Porque o que eu defendia, o que eu defendo como ideia agora, fará de mim na espiritualidade o que eu realmente sou. Então lá eu recomeço a minha história com outras pessoas e atacando aqueles que pensam diferente de mim. Então, se nós começarmos a agir de uma maneira diferente, os nossos irmãos também vão começar a perder os seus empregos na espiritualidade e vão ter que mudar. Coitado, eu estou fazendo uma caridade para eles, né? Porque se eu me mantiver assim, eles têm emprego lá. Não, eu estou faltando com a caridade para com eles. Porque quando eles não tiverem como seguir esses grupos aí que atacam, eles vão ter que buscar um outro caminho. E o outro caminho é se converter para um caminho diferente. Como que nós podemos começar a mudar o nosso jeito de ser? Primeira coisa, é entender que a culpa não é do outro. A culpa é nossa. Nós temos que parar de jogar a culpa nos outros. O outro me ofendeu porque o outro é ruim. Não! Ele me ofendeu porque eu devo ter feito alguma coisa errada, alguma coisa que não estava ali, que não deveria ter feito. O outro está atingindo por quê? Como que ele está te atingindo? O que os nossos irmãos na espiritualidade fazem para nos atingir? Usam o que nós temos contra nós mesmos. Não precisam pegar nada de novo, nada de fora. Eu vou pegar o que a Gisele tem e vou atacar o Sérgio. Não precisa. Ele usa as minhas imperfeições e atacam. É o ponto certo deles. Então, se eu bebo, eles vão atacar através da bebida. Se eu tenho sexo desregrado, vão atacar a partir daí. Se eu sou maledicente, eles vão atacar através da maledicência. E de todos os outros fatores, de todos os outros meios. Então nós precisamos começar a cortar, começar a tirar de nós aquilo que nós estamos fazendo. Avaliar a nossa vida, para nós começarmos a agir de uma forma diferente. A fazer de uma forma diferente. Caso contrário, se nós continuarmos na mesmice que nós estamos, nós não vamos ir muito além do que nós já estamos. Então a nossa mudança de hábitos
a nossa mudança de conduta mostra o que nós realmente somos. Na espiritualidade, o que nós chamamos de obsessores, eles não olham para nós e veem, por exemplo, o meu obsessor. Puxa vida, é tão triste chamá-lo de obsessor, né? O meu companheiro que me acompanha, ele vai olhar para mim e vai ver o Sérgio de antigamente. Aquele Sérgio lá de trás, quando eu fiz um monte de coisa que eu não deveria ter feito. Será que o Sérgio fez alguma coisa que não estava correta? Será que ele foi uma pessoa ruim lá no passado? Isso vocês não vão saber, tá? E nem eu no momento. Nós vamos aguardar com o tempo. Mas se eu estou aqui, num mundo de provas e expiações, passando por dificuldades, passando por um monte de coisas complicadas aqui na Terra, é bem provável que eu não fui o melhor dos melhores. Hoje eu posso estar um pouquinho menos, posso não estar tão ruim como já fui, mas provavelmente eu não fui aquele anjo de candura. Senão hoje, gente, eu seria o Chico Xavier da vida, né? Seria aí um dos grandes espíritos aí que estão fazendo um grande trabalho. E eu estou aqui aprendendo beabá da doutrina espírita. Olha só, né? Como que nós estamos caminhando ainda. Então, nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para mudar. E nós precisamos estar mudando, nós precisamos começar a mudar. Para que nós deixemos de ser espíritos que vão envolver outros espíritos de uma forma simples ou acentuada. Parar de odiar. Por que guardar ódio? O que o ódio nos traz de bom? O que ele alimenta em nós? O que ele nos dá de bom? Nada. Ele só nos prejudica. Ele só nos vantagem com o outro. Olhe para você. Entenda. A culpa, a responsabilidade é sua. Quando nós pararmos, é minha. Quando nós pararmos de jogar a responsabilidade em cima do outro e trouxermos a responsabilidade para nós começaremos a agir de uma maneira totalmente diferente. Eu vou saber que eu tenho que entender o outro, respeitar as mudanças de humor do outro, a agressividade do outro, a falta de amor que o outro apresenta. Porque se eu souber ofertar amor, eu não vou me preocupar com o amor que me é negado. Eu tenho bastante para mim. Eu não preciso exigir de vocês. O meu amor precisa me bastar. Porque, acima de tudo, eu tenho o amor do Criador. Esse amor que o Criador transfere para nós, ele preenche todos os nossos espaços, pelo menos deveria preencher. Deveria ser o bastante. E aí, se eu aprender a amar assim, eu vou conseguir amar qualquer companheiro que se aproxime de mim, qualquer irmão que se aproximar de mim. Mas eu tenho que entender que, como ser falho que eu sou, todos os outros também são. Eu não posso querer perfeição do outro se eu não posso dar perfeição aos outros. Se eu começar a pensar assim, eu começo a desfazer os processos, os laços que nos unem aos nossos irmãos na espiritualidade. Ah, cheguei aqui com um problema no centro. Nossos companheiros vão me ajudar, vão. Nós vamos dar diretrizes, nós vamos dar energização, nós vamos através da espiritualidade amiga, porque nós não podemos dar nada que nós não temos. Eles vão fazer o máximo onde nós estamos fazendo o mínimo. Vão envolvê-los em energia de paz, em energias de benevolência, de fraternidade. Vão entender que nós somos espíritos falhos. E como espíritos falhos, eles não querem que nós nos tornemos obsessores. Eles querem que nós nos tornemos irmãos de luz, de assistência e de amparo. Porque se nós começarmos a mudar o nosso jeito de ser, nós começamos a mudar a nossa família. Não é um processo para agora, é um processo para dezenas, centenas de anos.
seria tão bom se nós conseguíssemos mudar mais rápido, mas nós não estamos para tanto. Mas se nós, de dentro dessa existência, conseguirmos mudar e conseguirmos nos tornar um pouco melhores, nós realmente teremos dado um grande passo no nosso processo evolutivo. Ontem nós perseguíamos, hoje nós estamos aqui e não queremos perseguir mais, já melhoramos. Ontem nós mentíamos, hoje nós não mentimos mais, já melhoramos. Aí eu falo, mas então fatalmente todos nós nos tornaremos obsessores? Não. Não nos tornaremos todos obsessores. Vai depender do interior de cada um de nós, da nossa mente, do nosso jeito de sentir e agir. Principalmente se nós começarmos a entender que a responsabilidade da mudança, repetindo pela terceira vez, é nossa, não é dos outros. Se nós fizermos a nossa parte bem feita, o restante vai caminhar por si mesmo, ela vai andar por si mesma. Nós somos uma imagem, ou melhor, uma energia que veio do Senhor da criação. E como energia de luz, nós somos luz. E nós podemos nos tornar essa luz. Então, a maior parte dos seres humanos vão voltar para a espiritualidade e no momento do desencarne vão criar uma conscientização, vão mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, vão se arrepender de coisas que fizeram dentro da existência. E Deus, como um Pai de infinito amor e bondade, Ele vê o que se passa no íntimo de cada um. E Ele então vai avaliar as suas leis imutáveis, vão avaliar o que nós estamos apresentando. E essa mudança, esse desejo, esse arrependimento sincero, muda uma grande parte dos nossos equívocos. Não nos não nos isenta, mas nos dá um fortalecimento para nós continuarmos seguindo, abre portas para novas oportunidades. E é isso que nós estamos buscando, novas oportunidades. Errou? Levante-se, vá em frente. Tem um ditado russo que diz que honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar toda vez que se cai. E essa é a nossa realidade. Mas nós estamos ficando sem tempo. Nós não podemos nos dar ao luxo de deixar para outra existência. Nós precisamos fazer nessa. Então, queridos amigos e irmãos, para nos livrarmos dos processos obsessivos, dos irmãos que nos atacam, porque tem justos motivos para tanto, apesar de não serem justificáveis o ataque, vejam bem, eles são e atacam porque tem motivos para isso. Para eles é justo, mas não são justificáveis. Tá? Porque cada um de nós deve cortar-se por si mesmo. E a partir do momento que eu ajo como o outro está agindo, eu me assemelho a ele. Estou fazendo exatamente o que ele fazia. Então, se eu fui ferindo, ferir na mesma proporção é apenas uma falta de coerência da minha parte. Então, para que nós não nos tornemos obsessores em uma outra existência, perdoa logo. Deixa passar. Não fica remoendo dentro de nós, não. Não vamos ficar, não. Olha, não fica, desculpa, gente. Não fiquemos remoendo dentro de nós. Falar isso na frente de uma professora é a mesma coisa que dar uma grudada nela, né? Não fiquemos remoendo os nossos sentimentos e pensamentos, mágoas. Não vale a pena. Deixa isso embora, deixa passar. Eu li uma historinha esses dias que eu achei muito legal, que eu vou contar para vocês, aqui para nós estarmos encerrando, até porque minha garganta está doendo, eu vou contar legal. Aí a gente ouve uma vozinha lá dentro e fala, graças a Deus, né? Ai, ai, né? Aí alguém vai pensar, adivinhando. Mas... É médium. É médium, tá
certo. Ela é médium. Olha, já tá conseguindo prever o que tá. Muito bem, gente. Uma menininha, né, ali, ela tinha lá uns 8 ou 9 anos, criança, ela ganhou um brinquedo que era um brinquedo muito bonito, umas casinhas, né, de boneca, todo coloridinho, e realmente ela ficou encantada com o presente. E ela então chegou até ela e pediu, né, para brincar com ela. Ela falou, não, tudo bem, né? Deixou a coleguinha brincar. Quando ela estava brincando, ela precisava sair, e a coleguinha falou, olha, você poderia emprestar para que eu brinque? E ela então ficou pensando, né? Falou, mas ela estava morrendo de ciúme daquele brinquedo. Mas, tudo bem, ela resolveu emprestar o brinquedo para a coleguinha. Deixou a coleguinha e saiu com a mãe. Quando ela voltou, elas moravam no prédio, quando ela voltou, ela viu os brinquedos caídos no chão, alguns quebrados, todos esparramados. A menina ficou furiosa. Puxa vida, olha mamãe, o que ela fez com o meu brinquedo? Ela quebrou meus brinquedos, né? E ficou toda revoltada. E ela queria então procurar a amiguinha para tirar satisfações. Aí a mãe então falou, olha filha, você se lembra quando você saiu com aquele vestidinho novo, que o carro passou e jogou lama em você? E você chegou em casa e queria que lavasse imediatamente? Você lembra o que a vovó disse? Deixa a lama secar, porque depois fica muito mais fácil para limpar. Então, minha filha, espera, deixa secar. E ela ficou lá então, né? Foi brincar. Aí dali a pouquinho, bateram a porta da casa, ela foi abrir, era a coleguinha que estava chegando. E a coleguinha toda sem graça falou, olha, eu vim te pedir desculpas, porque eu estava brincando lá na garagem, e aquele menino, né, chato aí da rua, aquele valentão, ele pediu para brincar comigo e eu não deixei. E ele passou então, chutou e quebrou o seu brinquedo. E eu não queria devolver o brinquedo quebrado, então saí com minha mãe para comprar um igual. Aí falou, olha, você me perdoa? Ela então sorrindo disse, não, tudo bem, a minha raiva já secou. Deixa a raiva secar, deixa ela ir embora, não perca tempo alimentando-a. A raiva vamos dizer assim, é uma coisa que vai crescendo dentro de nós. É como um lobo que vive dentro de nós. Quanto mais nós o alimentarmos, quanto mais nós vibrarmos em direção àquilo que aconteceu, mais forte ele fica e mais domínio ele cria. Então nós precisamos alimentar menos esse lobo e deixando cada dia mais um espaço entre a agressividade para que o amor e a passividade, para que a passividade através do amor tome conta e ele transforme-nos naquilo que nós nascemos para ser. Nós não nascemos para ser obsessores e nem espíritos mais ou menos. Nós nascemos para sermos grandes espíritos, porque nós somos grandes. Nós só nos fazemos pequenos, mas nós temos a grandeza em nós. E essa grandeza veio do Senhor da existência, veio de Deus. Então vamos começar a mudar lentamente e nós vamos mostrar aos irmãos que nos acompanham, aqueles a quem nós chamamos de obsessores e a qual se irritam porque acham que nós falamos que a culpa é toda deles, começar a pensar, mais uma vez repetindo, a responsabilidade compete a mim. Então, a mudança deve partir de mim e fazer o meu melhor para que o outro se sinta melhor. E ele se sentindo melhor, nós mostraremos que nós já somos realmente espíritos maiores do que nós somos agora. Então, meus caros amigos e irmãos, que a paz do amado Mestre Jesus continue nos envolvendo. É um tema bem longo, que mereceria um trabalho um pouco maior. Nós não temos todo esse tempo para estarmos usando hoje, mas fica aí a critério de vocês, tá? Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, nós temos
nós tínhamos, está aqui, uma caixinha, tá? Vocês podem anotar perguntas nessa caixinha, coloquem aqui, não precisa colocar o nome, a votação é secreta, tá? Façam a pergunta, coloquem ali, aí a gente junta todas essas perguntas que vocês fizerem, tá? E na próxima vez que a Eveline e o Claudio forem falar, eles falam para vocês. A próxima é a Gisele. Vamos com calma aí, senão vai complicar também, né? Vamos deixar, né? Ela já correu ali, né? Vamos deixar que aí o Claudio e a Eveline respondem. Eles vão fazer a explanação na próxima antes de mim, né? Porque aqui tem uma hierarquia, nós vamos seguindo uma ordem. Então hoje sou eu, aí no outro mês lá da frente vai ser a Eveline, A Gisele, vai ser lá, a Gisele já está marcada então, aqui, né? já está marcada para o dia 24, né? Então, aí, como eu estou mais longe, não dá para eu responder, mas aí os dois vão responder, né? Então, façam logo as perguntas, tá? Não demorem, viu? Até o próximo mês. A pergunta estando ali até depois do dia 24, tá bom. Tá? Então, amigos, que a paz do amado Mestre Jesus nos envolva a todos. Eu poderia até abrir para vocês fazerem alguma